Zaratustra. Faze que tu queres obedecer tudo da lei. Essa resposta está sendo dada no dia 19 de outubro de 1973, às 8h26 da noite. As suas observações sobre o seu problema com o Sr. Oscar Victor me divertiram bastante. Você pode apenas culpar a si mesmo nessa situação e terá que se haver com ele como melhor puder. Mas eu devo observar a você o seguinte: como você sabe, para abrir uma loja da ATO são necessários 11 membros. Cada um desses membros tem uma função diversa dentro da administração da loja. Quando eu digo membros, se bem que eu uso o gênero masculino, esses membros podem, claro, ser membros, isto é, mulheres. Agora, as funções são as seguintes: um mestre, no caso seria você, um tesoureiro, ou tesoureira, claro, não vou ficar repetindo isso, um inspetor, o qual vigia a administração e o trabalho dos outros, um diretor social, um diretor de saúde, um diretor de educação, um diretor de trabalho, um diretor de justiça, um diretor de relações externas, isto é, entre a loja e o profano, um diretor de relações internas, isto é, com outras lojas, e um crítico, o qual também pode ser chamado de amigo da onça, cuja única finalidade é produzir, não direi que é a única finalidade dele, mas uma das suas principais finalidades é produzir distúrbio, discórdia, desarmonia e conflito dentro da medida do possível. E o que é possível para ele será bem pouco se os membros estiverem disciplinados e estiverem sejados em bom estado, em bom controle. Portanto, eu diria que no que concerne ao crítico ou amigo da onça, você já instintivamente arranjou do seu amigo Léo. Bem, lembre-se o seguinte: esses nomes que eu dei, tesoureiro, inspetor, diretor social, diretor de saúde, diretor de educação, etc., correspondem a nomes hierárquicos da estrutura da administração da ordem nos graus mais elevados, e também na estrutura da administração geral da ordem em cada país, e também na estrutura da administração da ordem no mundo inteiro. Quer dizer, esses cargos se refletem em outros graus, em situações mais complexas. É preferível que cada um dos 11 membros escolha, ele mesmo ou ela mesma, a função que deseja exercer. O tesoureiro ou tesoureira toma conta do dinheiro. Fiscaliza todos os impostos, todas as taxas, INPS, caso haja necessidade de INPS, todas e quaisquer transações financeiras baseadas nas contribuições que a loja recebe dos seus membros, forçosamente. O inspetor cuida da disciplina geral, vigia para que todo e cada outro membro execute bem a sua função. Note que a finalidade dele não é exatamente a finalidade do crítico. O crítico critica mesmo sem razão. O inspetor apenas observa e, em caso de necessidade, leva qualquer irregularidade que ele note à atenção do mestre da loja. Então os membros se reúnem e discutem entre si o problema, mas jamais essa discussão é feita sem a presença do membro que está sendo discutido. Bem, o diretor social, ou diretora social, claro, toma conta de todas as funções sociais da ordem: festas, bailes, festas de aniversário de membros, presentes e tudo que for necessário para fazer com que a vida social da loja seja agradável e harmônica. Procura estabelecer reuniões e
procura estabelecer uma espécie de vida intercâmbio social entre os membros que seja puramente espontâneo, que não seja forçado. É importante, absolutamente importante, que o intercâmbio seja espontâneo. A diretora ou diretor social tem apenas que proporcionar chances para que os contatos sejam feitos, mas não forçar os contatos contra a vontade dos membros. Tudo isso depende da personalidade e do temperamento de cada um. O diretor de saúde cuida da saúde de todo e qualquer membro de sua loja. Vigia e fiscaliza para ter certeza que está todo mundo em bom estado de saúde. Não é necessariamente um médico. O diretor de educação cuida da instrução geral dos membros da ordem. É claro que dentro do âmbito de sua própria loja. Ele cuida da educação dos filhos, vigia a educação dos filhos dos membros, vigia a educação dos membros. Quando ele sente que os membros têm capacidade para uma educação melhor, ele inclusive pode, numa reunião da loja, levantar o fato que um certo membro poderia, deveria, fazer um curso superior, alguma coisa assim, e se necessário, a loja financiará ou facilitará as possibilidades desse membro. Porém, é importante que nada disso novamente seja forçado. Nunca deve se forçar um indivíduo a se educar. O fato de não ter capacidade para uma educação superior não indica que necessariamente ele deva ter essa educação superior. Porque educações intelectuais são puramente supérfluas, a não ser que sejam necessárias à vivência normal do indivíduo. O Mobral é uma polícia. Você não deve forçar os homens a aprender a ler e a escrever. Você deve apenas proporcionar meios de assim fazer a todos aqueles que expressam por si mesmos espontaneamente esse desejo. Mas o Mobral faz propaganda como se aprender a ler e escrever fosse uma coisa muito desejável. Agora você pode perguntar, aprender a ler e escrever para quê? Para ler, com perdão da palavra, as merdas que usualmente andam por aí escritas? É um caso a ponderar. Há muitos homens analfabetos, mais dignos de respeito que muitos licenciados de universidades de qualquer país. O diretor de trabalho cuida para que o trabalho de cada um dos membros seja feito com eficiência. Note que ele é diferente do inspetor. O inspetor nota quebras de disciplina, quebras de ética, quer da loja, quer a pública. O inspetor vigia para que os membros da loja se comportem publicamente e privadamente como telemistas devem se comportar. E, em caso de necessidade, ele os acusa para que, comprovada a sua culpa, sejam expulsos, caso eles tenham quebrado quaisquer das leis que estão estipuladas em Liber Os. Eu disse leis, mas devia ter dito regras, desculpe. Já o diretor de trabalho cuida apenas de que o trabalho que está sendo feito, que está sendo legalmente feito, que está sendo normalmente feito, seja bem feito. Essa é a finalidade dele. O diretor de justiça julga os casos que lhe vêm à mão, porém, apenas recomenda uma decisão à loja. Os 11 membros principais desses diretores, mais honestos entre si, votando, decidem sobre as recomendações do diretor de justiça. Eles podem inverter quaisquer das resoluções do diretor de justiça, quer condenando, quer absolvendo um irmão de qualquer culpa. O diretor de relações externas é o equivalente do que seria um diretor de relações públicas ou gerente de relações públicas de qualquer companhia comercial no Brasil ou no mundo. Ele cuida de que não haja fricção entre a loja e o público em geral e cuida para que a imagem que o público tem da loja seja a melhor possível. A melhor imagem possível, diga-se passagem, é uma de completo silêncio para todo mundo, a não ser aqueles que estão interessados na loja. Mas, caso a loja se torne conhecida do público,
Seria preferível que ela fosse conhecida com respeito, e que esse respeito, claro, seja merecido. Isso compete aos inspetor, diretor de trabalho e diretor de justiça fiscalizar. Mas o trabalho do diretor de relações externas será bastante facilitado se o trabalho dos outros for bem feito. O diretor de relações internas cuida do intercâmbio entre a loja e outras lojas. Se necessário, no caso de vocês, sendo de vocês a primeira loja, e tenta fomentar e incrementar a formação de outras lojas em outras partes do país. Para que isso é claro, os interessados em formar tais lojas terão que vir se treinar com vocês. Até que haja mais de uma loja, cujo caso o trabalho já será desdobrado, e assim por diante. O crítico, nós já falamos dele, e você já tem um bom exemplo no seu amigo Victor Lessa. Os 3 graus iniciais da EPO são divididos em 3 operações principais e iniciais. O primeiro grau corresponde à atração ao sistema solar. Isso, em termos de indivíduo, significa atração à EPO e um começo de compreensão do trabalho da EPO. O segundo grau corresponde ao nascimento, isto é, o membro do segundo grau passa a praticar aquilo que no primeiro grau ele absorveu e estudou, mas nota que realmente ele dá para começar a praticar desde o início. É apenas que no segundo grau a ênfase é maior na autonomia do indivíduo e na sua escolha pessoal e consciente da sua conduta na vida diária. No primeiro grau ele é bastante mais orientado que no segundo grau. No terceiro grau ele aprende as verdades chamadas crescimento, vida e morte. São 3 fórmulas místicas que lhe são ensinadas através das quais ele se pode conduzir na vida. Para o 4º grau, é claro, só é possível entrar por convite dos membros desse grau. Pois esse 4º grau já pertence ao círculo interno da ordem. O mínimo tempo que um membro pode passar no primeiro grau, a atração do sistema solar, é de 6 meses. O mínimo tempo que pode passar no segundo grau, que é o nascimento, é 1 ano. E o mínimo tempo que pode passar no terceiro grau, que é crescimento, vida e morte, é 2 anos. Você tem por aí, portanto, tem que ter pelo menos 3 anos e 6 meses de atividade numa loja do EPO antes de ser elegível para o 4º grau. E o membro chegar a ser elegível para o 4º grau. Como toda loja do círculo externo funciona com os 3 primeiros graus, note que esses 11 iniciais não passarão pelas iniciações regulares. Eles aprenderão logo os rituais e terão que se provar através de seus atos, pelos seus frutos. O seu problema de conseguir membros é um problema comum e espero que você não se sinta desanimado por causa dele. Você vai ter que escolher muito bem e com muito cuidado os 10 que vão ser os seus auxiliares. Eu sugiro seriamente que você prove da maneira mais rigorosa aqueles que pretendem estar interessados nesse trabalho. Prove, quer dizer, teste rigorosamente. Teste na conduta da vida diária durante muito tempo e teste também em momentos inesperados para os indivíduos em questão. Testes em fidelidade à lei de Telemann e em cumprimento das regras de Liber Oz.
Também eles devem ter o espírito de autossacrifício necessário para virem a Paraíba do Sul e trabalharem com você na loja a ser formada. Agora, eu posso fazer essa sugestão a você à parte. Uma cidade onde já haja 3 ou 4 interessados, talvez seja a cidade onde a loja deverá ser aberta, em cujo caso você poderá contemplar uma mudança com armas e bagagens da cidade onde mora para essa outra cidade. É um sacrifício que você faria, mas em vista da importância de ser a sua loja, a loja-mãe, é um sacrifício talvez necessário. Por outro lado, o converso é perfeitamente possível, e se interessados puderem ou quiserem se trasladar para Paraíba do Sul para trabalharem com você, tanto melhor. Esse é um assunto que deve ficar exclusivamente a seu critério, pois eu não moro em Paraíba do Sul, não conheço as condições locais e não estou em contato pessoal com a esmagadora maioria das pessoas com quem você está lidando. E conheço apenas uma fração delas, pessoalmente, eu imagino. Quanto ao senhor Paulo Coelho, é um rapaz jovem, muito entusiasta e não é casado. A moça que ele disse que ele ia escrever não é a esposa dele, é apenas a amante dele. Se ele deu a entender que era a esposa, eu não vejo motivos para que ele desse a entender isso. Ela nem sequer vive com ele. Tanto ele quanto a moça são muito interessantes, muito entusiastas, muito jovens, mas devem ser testados com tanto mais rigor, por quanto parecem ser jovens e promissores, e você sabe, quando a esmola demais, até mendigo desconfia. Eu aconselho você, acima de tudo, a ser extremamente desconfiado, extremamente pessimista, e estar sempre preparado para ser decepcionado por todos aqueles com os quais você entra em contato, sejam homens ou mulheres. Essa é a melhor maneira de evitar surpresas desagradáveis, e essa é uma das boas maneiras de evitar ciladas mágicas, as quais forçosamente ocorrerão assim que o movimento se torne mais conhecido ou mais dinamizado. Tome cuidado com vampiros de ambos os sexos. E para a definição de vampiros, você pode buscar a nossa amiga Elissa Levi e também liberá-las a referências a vampiros. Tá? Armadilhas serão preparadas, tentativas de desacreditar você serão feitas. Você tem que se manter sereno e firme através disso tudo, e eu tenho certeza que se você se mantiver na sua atual disciplina de executar os rituais e invocar o seu anjo guardião, você não terá nada a temer. Isto é, não terá nada a temer não é exatamente o que eu quero dizer. Você terá muito a temer, mas não fracassará. Temer, todos nós tememos. Errar, todos nós erramos. Fracassar, todos nós fracassamos. A única coisa que há realmente a temer é um fracasso que seja tão definitivo que você não possa mais se erguer e caminhar de novo. Quedas só são realmente sérias quando você morre delas. Isso ocorre, mas é a vida e não há nada a fazer a respeito, a não ser, como diz o samba, levanta essa cobertura e passa por cima. Acho que é assim, né? Não há nenhum sensacionalismo na magia. A magia é uma forma de método científico como qualquer outro. Nisto eu me refiro à verdadeira magia. A verdadeira magia é a quintessência do bom senso e do equilíbrio pessoal. Você verificará que muita gente entusiasmada e interessada chega a você procurando pactos com o diabo,
e magia negra, feitiçaria, e missas negras, e orgias sadomasoquistas. Mas não é que essa gente seja ruim, exatamente. É que eles estão tão chateados, tão cheios da rotina da vida atual, que qualquer coisa que os afaste, ou os leve à símbria do infinito, ou os leve a fim